Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Star Wars sempre nos mostrou que existe equilíbrio no universo. Para cada ato altruísta de bondade, há um ato egoísta de crueldade. Da mesma maneira, para cada Jedi encarregado de proteger a galáxia, existe um Sith determinado a conquistá-la. Tanto para a galáxia quanto para nós, os Sith são uma fonte de terror e fascínio. Eles valorizam a força e o poder e farão de tudo para obtê-los. Portanto, no vídeo de hoje irei te mostrar os 10 Sith mais poderosos em Star Wars. Para essa lista, tô levando em consideração personagens do cânone e do Legends da franquia. E como temos muitos Sith incríveis, alguns vão acabar ficando de fora. Mas se esse vídeo chegar a 5.000 likes, eu prometo fazer uma parte 2 com mais 10 Sith poderosos. Olha lá, hein? Tá dada a missão. Vamos começar a lista então com Marka Ragnos. Ragnos era um Lord Sith que viveu durante o primeiro Império Sith em 5100 BBY. Ele era muito forte, tanto fisicamente quanto no uso da força, e foi considerado um dos usuários da força mais poderosos da história, levando o Império Sith à sua Era de Ouro e conduzindo diversas batalhas sangrentas. Ragnos tinha tanto conhecimento da força que mesmo durante seu funeral, ele foi capaz de se manifestar para Naga Saddle como um espírito, orquestrando seu duelo e decidindo assim o destino do Império Sith. Ele também sabia como preservar sua essência através da magia Sith. Ao contrário de seus companheiros, Ragnos nem sempre utilizava um sabre de luz, mas sim uma espada metálica, aprimorada pela alquimia Sith. Suas habilidades com essa espada eram notórias. Ele era capaz de desviar os ataques de seus adversários e ao mesmo tempo conseguia liberar magia com a qual a espada estava imbuída. Em seguida, temos um dos meus Sith favoritos, Darth Revan. Revan era um combatente altamente habilidoso, particularmente com sabre de luz. Ele era capaz de desviar e redirecionar o fogo inimigo com seu sabre de luz, e suas habilidades foram reforçadas por seu dom de precognição. Revan era extremamente poderoso na força, mesmo durante seu tempo como um jovem cavaleiro Jedi. Depois de se tornar um Lord Sith, o poder de Revan cresceu enquanto ele estudava o lado sombrio da força, e após sua redenção, ele rapidamente se retreinou nos caminhos do lado da luz com muita facilidade. No auge de seus poderes, após recuperar suas memórias perdidas, Revan foi capaz de canalizar o lado da luz e o lado sombrio simultaneamente, e como resultado, Revan poderia liberar a força em sua forma mais pura. Ao recorrer à força, Revan poderia reforçar suas habilidades físicas naturais, aumentando sua velocidade e o permitindo realizar feitos acrobáticos impossíveis para humanos normais. Um dos maiores pontos fortes de Revan era sua habilidade de sentir outros seres, seus sentimentos, perigo iminente ou até mesmo o futuro. Revan era proficiente em usar a força para curar diretamente suas feridas sem procurar atendimento médico. Ele possuía também a habilidade de usar a força para resistir aos efeitos de venenos e drogas. Alguns dos talentos adicionais de Revan incluíam a habilidade de usar a força para retardar as mentes e corpos de seus adversários e restabelecer suas energias alimentando-se deles. Depois de se tornar um Lord Sith, Revan tornou-se um praticante do relâmpago da força e continuou a ser proficiente em seu uso até o resto de sua vida. Vamos agora para Darth Malgus. Malgus era um duelista excepcionalmente talentoso e especializado em usar sua raiva e força bruta para derrotar seus oponentes. Além de sua força física avassaladora, ele também realizava acrobacias para aumentar sua eficácia no combate com sabre de luz. Sua velocidade era tamanha que um humano normal achava difícil de observar seus movimentos durante os duelos. Darth Malgus utilizou uma variedade de poderes da força durante o saque de Coruscant para derrotar muitos e muitos soldados Jedi que estavam em seu caminho, incluindo lançamento de sabre, empurrão da força, estrangulamento, salto, velocidade e relâmpagos da força. Malgus usou sua raiva e desgosto por outros para alimentar seu poder do lado sombrio. Ele demonstrou habilidade e poder para lidar com vários oponentes simultaneamente sem muito esforço. Sendo forte na força, Malgus era proficiente na telecinese, conseguindo empurrar seus oponentes no ar enquanto eles pulavam em direção a ele e nocauteá-los no processo.
Vamos agora para Darth Bane. Esse Sith teve grande importância dentro da cultura Sith por ter implementado a regra de 2, que dizia que sempre deveria existir um mestre e um aprendiz. Essa regra foi utilizada pelos Sith por séculos e foi vital para que eles conseguissem se reerguer e conquistar a galáxia mais uma vez. Por possuir uma armadura feita de Orbalisk, que é um material resistente a golpes de sabre de luz, Bane adotou um estilo de luta implacável, furioso e totalmente ofensivo, aproveitando sua força física e destreza como uma arma. Em seus últimos anos, a velocidade de Darth Bane era tal que ele era capaz de desviar torrentes de chuva com seu sabre de luz. Ele era altamente dedicado ao seu treinamento e passava horas lendo antigos textos Sith, conhecimento esse que foi abandonado pelos outros participantes da doutrina. Ele desejava se tornar um grande e poderoso Lord Sith e passou muito tempo praticando na esperança de aperfeiçoar suas habilidades. Ele possuía grande poder telecinético e poderia facilmente quebrar o escudo da força de seu oponente. Esse Lorde das Trevas foi capaz de usar a infestação Orbalisk em seu benefício, tomando a dor e alimentando sua raiva do lado sombrio com ela. Além de ser impenetrável para sabres de luz, os Orbalisk também forneciam a Bane aprimoramentos químicos para seus sentidos, resistência, força e velocidade. Além disso, forneceu um fator de cura aprimorado. E agora chegou a hora de falar, do nosso queridinho Darth Vader. Assim como Revan, Vader também já havia sido um Jedi em seu passado. Depois que Darth Vader recebeu seus aprimoramentos cibernéticos e armadura, seu estilo de duelo se tornou visivelmente mais direto do que era antes, presumivelmente devido à sua armadura afetando suas habilidades físicas e sua mobilidade. No entanto, o estilo de luta de Vader ainda era parecido o suficiente com seus tempos de Jedi, tanto que o Almirante Tarkin foi capaz de decifrar a antiga identidade de Vader apenas o observando lutar. Ele tinha a habilidade de lançar um sabre de luz ativado para atacar seu inimigo, guiando seu sabre com a força. Ele uma vez impressionou Kenobi ativando telecineticamente o sabre de luz que estavam na posse do traficante de armas Chong e cortando-o em pedaços antes de puxar os sabres de luz para suas mãos. Após sua reconstrução cibernética, a conexão de Vader com a força se fortaleceu consideravelmente, a ponto de seu mestre Darth Sidious uma vez elogiar seus poderes como sendo incomparáveis. Ele aperfeiçoou tanto seu espírito que isso o libertou das necessidades físicas, permitindo que ele se concentrasse apenas em seu relacionamento com a força. Vader também pode projetar barreiras da força para proteger a si mesmo e a outros ao seu redor. Essas barreiras eram poderosas o suficiente para protegê-lo enquanto submerso na lava de Mustafar, embora apenas por um curto período de tempo. E se você está curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars. E se é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. O venerado mestre Jedi Vodosiowski Baz disse que Exar Kun foi seu aluno mais formidável. Apesar disso, o poder de Kun na força só cresceria após sua queda ao lado sombrio. Ele assumiu o manto de Lorde Sombrio do Sith e travou uma guerra destrutiva contra a República Galáctica e a Ordem Jedi durante a Era das Velhas Guerras Sith. Uma vez que a escolha foi feita, Kun perdeu a habilidade de explorar o lado da luz, como mostrado por sua perda da habilidade de defletir tiros de blaster. Mas o lado sombrio ofereceu novas possibilidades e novas habilidades, como realizar grandes saltos e, se necessário, ele também poderia usar o Force Wound para destruir os órgãos internos dos inimigos, arremessar pessoas e itens para longe e criar pequenos redemoinhos para prender as pessoas. Além de sua proficiência com sabre de luz, Kun também era habilidoso com a pistola blaster e vibroblades. Ele era um orador astuto e mentiroso, capaz de inspirar muitos Jedi a segui-los na escuridão com suas meias verdades. Uma vez que ele convertia os Jedi para o lado sombrio, eles iriam em busca de seus antigos mestres para matá-los. Os poderes de Kun se expandiram após sua morte, embora ele tenha perdido a capacidade de usar algumas habilidades, como o raio da força. Não mais preso por um corpo mortal, Kun ganhou a habilidade
habilidade de se manifestar onde quisesse entre sua rede de templos em Yavin 4. E agora temos Darth Traya, que era conhecida apenas como Kreia antes de cair para o lado sombrio. Essa sensitiva na força era altamente controversa e quis construir uma nova ordem Jedi segundo sua própria visão, para, segundo ela, libertar os seres da galáxia de serem escravizados pela força. Kreia desejava obter uma compreensão completa da força, mas suas abordagens não convencionais, como o treinamento de Revan, provocaram o seu exílio da ordem Jedi. Kreia buscou contraste com os caminhos Jedi, abrindo-se para o lado sombrio da força, mas foi oprimida pela escuridão do mundo Sith de Malachor V, onde as guerras mandalorianas que Revan travou culminaram na ativação da Mass Shadow Generator, uma super arma altamente destrutiva. Essa tragédia de Malachor acabou transformando Kreia na temida Darth Traya. Ela era dominante de vários poderes da força, como velocidade, estrangulamento, relâmpago e grito da força. E entrando no nosso pódio temos Darth Plagueis. Ele era um poderoso Lord Sith que foi capaz de usar a força para influenciar os midichlorians e criar vida, um poder que supostamente era extremamente raro para qualquer sensitivo à força dominar e poderia até ser usado por certos Lord Sith para prolongar sua vida e enganar a morte. Através dessa habilidade, Plagueis foi capaz de conduzir experimentos sobrenaturais em uma tentativa de descobrir a fórmula para a imortalidade. Seu grande conhecimento do lado sombrio da força também poderia ajudá-lo a evitar que aqueles com quem ele se importasse morressem. Focado nessa missão, Darth Plagueis conseguiu descobrir uma maneira de se tornar imortal, que consistia em transferir sua consciência para um outro corpo e usá-la como um receptáculo. Seu aprendiz, Darth Sidious, foi capaz de sobreviver à sua primeira morte através desse método, mas a transferência acabou sendo imperfeita. Plagueis pode ter sido extremamente sábio e conseguido desvendar os segredos da imortalidade, mas uma coisa que ele não conseguiu enxergar foi a ascensão traiçoeira de seu aprendiz ao poder, matando Plagueis em seu sono e tomando seu lugar como novo mestre Sith. De qualquer maneira, seu conhecimento teve um peso enorme para o desenrolar da história em Star Wars. Em segundo lugar, temos Darth Nihilus. Darth Nihilus reinou como um Lord Sith durante a era dos conflitos após a Guerra Civil Jedi. Antes de se tornar um Lord Sith, ele perdeu tudo durante a Guerra da República Galáctica contra os Neocruzados Mandalorianos. Ele conseguiu sobreviver à ativação da super arma Mass Shadow Generator durante a batalha final da guerra no planeta Malachor V, que cercou o planeta com um fenômeno espacial destrutivo conhecido como sombra em massa. Experimentar a sombra que obliterou quase tudo dentro e ao redor do planeta fez Nihilus desejar a energia da força. A aflição devastou dolorosamente seu corpo enquanto o transformava em uma ferida da força. Ele foi encontrado pela ex-Jedi Kreia, que se tornou Darth Traya, e disse a ele que ela poderia ensiná-lo a saciar sua fome sem fim. Ele aceitou a oferta de aprendizado, onde com o tempo tornou-se um dos 3 maiores Sith de sua época. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente. Temos ele, Darth Sidious, nosso eterno Palpatine. Eterno quase literalmente, né? Porque ele não morre nunca. Sidious dispensa apresentações, tendo sido o grande antagonista e manipulador de quase todos os atos nefastos que presenciamos no cânone de Star Wars. Esse Sith era completo, inteligente, estrategista, dissimulado e extremamente poderoso nos caminhos do lado sombrio da força, dominando a técnica dos relâmpagos da força e demonstrando o auge desse poder em Exegol durante sua batalha final contra a resistência. Sem contar que Sidious era um dos maiores duelistas de todos os tempos, tendo dominado completamente todas as 7 formas de combates com sabre de luz. Ele foi um dos poucos que conseguiu enfrentar Yoda e Mace Windu sem morrer. Sidious tinha um estilo de duelo extremamente agressivo e alimentado pela raiva, e além disso conseguia aumentar sua velocidade através da força, o que o permitiu matar 3 mestres Jedi experientes de uma vez só em questão de segundos. Embora Sidious geralmente usasse apenas um sabre de luz, ele também era excepcionalmente habilidoso em Jar-Kai, empunhando ambos sabres de luz contra Darth Maul e Savage Opress em The Clone Wars, utilizando um estilo de luta violentamente feroz e extremamente fluido, mas talvez seu maior poder fosse justamente o seu intelecto voraz e implacável. Um excelente estrategista, sempre 2 passos à frente de seus inimigos e manipulando todos ao seu redor. Palpatine foi sem sombra de dúvidas o maior vilão da saga como um todo,
tudo e por isso merece seu lugar como o Sith mais poderoso em Star Wars. E aí, concorda com a nossa lista? Qual o seu top 10 de Sith em Star Wars? Comenta aqui embaixo, eu vou ler e responder a todos. E se quiser ver mais vídeos como esse, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.